Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Vou falar da linha concentrada da Koala. Aliás, vou mostrar aqui para você uma dica de como você pode fazer uso da linha concentrada Koala. Cortou já. Aí você escolhe a essência aí da sua preferência. Eu tô aqui com a de algodão. Aí você pinga aqui. Pronto. E aí você coloca aqui na grade de proteção no ventilador. Olha só. Parte de trás. E aí você coloca ele aqui. Fixa ele. E aí é só você voltar a sua grade de proteção aqui no ventilador. Encaixou. Tcharam! Olha só. Aí é só você ligar para ficar com esse cheirinho maravilhoso pela casa. Viu só? Não é só, a limpeza da casa, mas você pode usar a linha concentrada também para deixar esse aroma sempre agradável aí na sua casa. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops e também através do site www.lojakoala.com.br. Koala original, como você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, espero que eu consiga que esse e-mail seja lido. Está aqui, minha querida. Meu problema é o seguinte: namoro há 4 anos e ultimamente tenho sido constantemente picada pelo mosquito do ciúme. E isso tem me afetado muito. Meu namorado e eu quase nunca brigamos. Ele é ótimo comigo. Nunca me deu motivos para nada. Então, é isso aqui que eu falo, gente. Olha, vamos começar a listar. Vamos começar a listar as características aqui. É ótimo comigo. Nunca me deu motivos para nada. Por isso que já sei previamente o quanto é injusto da minha parte estar mandando esse e-mail. Então você está vendo? Racionalmente você não tem motivos para desenvolver esses ciúmes. Racionalmente. Agora, mecanismos e processos inconscientes, aí é outra história. Aí são outros 500. Certo? Mas em termos racionais, o que é que está acontecendo na realidade, o que eu tenho aqui, a partir da realidade, a análise que eu faço, eu não tenho nada. Nada. Pelo contrário, me trata bem, é ótimo comigo. Então, recentemente, uma amiga de anos atrás quis retomar a amizade e eu fiquei obcecada. Ah, não é do nada. Não é do nada, eu estava estranhando. Um namoro de 4 anos, agora eu começo a ser picada pelo mosquito dos ciúmes? Eles conversam o dia todo e eu fico todo o tempo indo ver se ele está online e se está, meu coração acelera e começo a passar mal. Já falei algumas vezes com ele e ele sempre diz que não tem nada demais e evita conversar com ela na minha frente porque eu fico brava com esse assunto e pensando nisso o tempo todo. O que é verdade, mas não ajudou a melhorar. Esses dias fiz uma coisa ruim, já que ele não tem senha no celular e sempre deixa do meu lado quando vai fazer alguma coisa. Acabei entrando na conversa e lendo e me sinto muito culpada. Eles de fato conversam o dia todo sobre coisas gerais e até mesmo sobre sexo, o que me deixou com ainda mais ciúmes. Eles não falam sobre a vida sexual em si deles, só algumas piadas gerais aqui e ali quando cabe ao assunto. Ah, meu bem, então não tem nada demais essas conversas não, porque se tivesse você já teria ficado doida, não é? Ah, se a gente lê uma conversa e pega alguma coisa ali, a gente fica doido. Ela é casada e eu confio nele. Meu problema nunca foi desconfiar ou achar que ele está me traindo. Eu não tenho desconfiança. Eu tenho ciúmes genuíno, apenas por ele conversar abertamente e se divertir com outra pessoa que não eu. Ah, mas então... Então a questão não é ela.
Não, minha querida, mas não, porque assim, ó, não, André, eu tenho ciúmes dele, tá dando mais atenção para outra pessoa do que para mim. Mas justamente o mosquito dos ciúmes te pica quando essa amiga se aproxima. Ah, minha querida, eu acho que você está misturando as bolas aí, viu? Não, eu acredito que tem gente que realmente tem ciúmes assim. Quando a pessoa está dando atenção para uma outra, então, ele tá lá conversando com a tia dele, tá lá, não sei o quê, eu fico com ciúme dele com a tia. Porque ele tem todo um carinho com a tia, porque ele tem... Isso mostra também imaturidade da nossa parte, né? E me veio uma cena na minha cabeça agora. Isso lá no ano de 97, acho que foi 97, 98, por aí, que eu estava na filosofia e eu era apaixonado por um rapaz da filosofia, não era da minha turma. Eu era transtornado por ele, mas não falava, né? Era aquela coisa platônica dentro de mim, na verdade. E eu lembro que ele me convidou para passar um final de semana na casa dele, nas férias. Porque, além de eu gostar dele, a gente se tornou grandes amigos. Então, né? E vocês acham que eu não fui? Lógico que eu fui passar um final de semana. E aí, naquele final de semana, a tia dele, que morava em São Paulo, foi para lá. E eu lembro que ele tinha um carinho tão grande com a tia, e eu lembro que eu fiquei... Nossa, ele nem sabia que eu gostava dele, e eu fiquei todo enciumado dele com a tia. Imaturidade, eu tinha o quê? 20 e poucos anos. Era super imaturo, nunca tinha vivido nada na vida, nunca tinha vivido uma experiência amorosa, não tinha vivido nada. Então, totalmente imaturo. E me veio essa história agora na cabeça. Parece que eu tô vendo ele no sofá, numa poltrona, a tia dele sentada no braço, assim, acariciando ele e tal. Hoje, quando eu lembro dessa cena, que ela me veio agora, né, essa história foi um gatilho para essa cena vir na minha mente, eu vejo o quão ridículo era. Só que na época, eu não tinha consciência disso, era imaturo. Então, minha querida, eu acho que tem isso sim, existe esses ciúmes, que é o que você está chamando de ciúme genuíno, que é quando eu me incomodo da pessoa estar com alguém que não comigo. Então, existe esses ciúmes, mas eu acho que existe o outro também, o ciúme que a gente tem, né, enquanto casal, por ver a pessoa conversando com uma outra mulher, trocando ideias com uma outra mulher. Então, eu acho que aqui misturou os dois. Por favor, me ajude a entender por que eu me sinto assim e por que eu consigo ter ciúmes de alguém em quem confio tanto e jamais faria algo para me machucar. Eu só quero aprender a aceitar a individualidade dele e aceitar que ele pode ter outras pessoas com quem compartilha os acontecimentos do dia, além de mim, e não ficar obcecada com isso e me sentindo tão enciumada e irracional. Pois é, minha querida, os critérios racionais você tem todos. Eu tenho que respeitar a individualidade dele, eu não quero ficar enciumada porque ele tem a individualidade dele, ele vai trocar ideia com outras pessoas, ele vai ter um amigo também com quem ele pode contar muitas coisas, né, que ele pode confidenciar, que ele pode falar sobre muitas coisas, e às vezes coisas que ele nem vai falar comigo. Ai, como assim não vai falar comigo? Sim, porque tem coisas que, por exemplo, a pessoa foi lá conversar comigo, nossa, você não acredita, cara, uma menina veio dar em cima de mim, não sei o quê, você acredita que eu me senti balançado, mas olha, aí coloquei a cabeça em ordem, você entendeu? Percebi que realmente, poxa vida, como eu amo minha namorada tal, mas olha, a menina chegou junto mesmo, é o tipo de coisa que ele vai falar com amigo, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas têm isso. E isso não diminui quem nós somos diante delas. Nunca diminuiu e não vai ser agora que vai diminuir. A gente tem que entender que o amor se multiplica e não se divide. E que existem papéis distintos. Eu tenho o papel de namorada dele, a outra tem o papel de amiga, que vem desde a época de infância, o outro é colega do trabalho, o outro, você entendeu? Que ele tem muito carinho e muita admiração, pode ser até um vizinho, não precisa nem ser parente, mas que ele tem como um tio, sabe? Que sempre o aconselhou, que sempre o incentivou a fazer coisas, que o elogiava quando ele fazia alguma coisa bem feita, elogiava coisa que muitas vezes o pai dele não fazia. Então, as pessoas vão ter N relações.
E a gente não tem que achar que a pessoa tem que ter só esse carinho em relação a gente. Senão a gente fica louco. Né? Aliás, isso nem seria saudável, achar que a pessoa tem que ter esse carinho e essa exclusividade comigo. Exclusividade no sentido se a gente vive uma relação monogâmica. Então, por exemplo, a relação sexual ele vai ter comigo, já que a gente, né, tem um acordo subentendido na nossa relação de uma relação monogâmica. Então, sexualidade ele desenvolve comigo. Relacionamento de namorado ele tem comigo. Então, quer dizer, é um relacionamento único. Você concorda? Então, quer dizer, eu já tenho um relacionamento único com a pessoa. Eu quero mais o quê? Eu quero que ele gire ao meu redor? Não vai, nem pode acontecer isso. Enfim, minha querida, aí é um processo que às vezes a gente tem que buscar fazer uma terapia, colocar esses critérios racionais todos os dias na nossa cabeça, refletir sobre isso. Né? Às vezes, eu tenho o conceito, mas ele não entra na prática. Na prática, ele não entra. É aí que eu falo que às vezes precisa de uma terapia, para tentar entender por que na prática não está encaixando. Né? Às vezes tem alguma coisa na nossa vida e na nossa história que não está ainda aparado, tem que aparar alguma aresta, por isso que não está encaixando a teoria com o que eu estou vivendo, com a prática. Né? Porque tem alguma aresta ali que não deixa o negócio encaixar. Alguma coisa que em mim que precisa ser aparada, precisa ser resolvida. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.